Eu estou falando de Benjamin Netanyahu, vamos falar um pouquinho mais dele, Américo Martins, porque ele já está em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU amanhã. E a rota do voo dele de Israel para os Estados Unidos chamou atenção. Explica para a gente por quê? Porque ele não pode passar? Existe um mandado internacional de prisão contra ele? Aparentemente é justamente por isso, Uribe. Normalmente, os voos que vão de Israel para os Estados Unidos atravessam vários países na Europa. A Itália, a França, dependendo ali exatamente de que rota eles vão fazer, das condições climáticas, etc. E essa é a rota que normalmente o próprio Benjamin Netanyahu faz quando visita os Estados Unidos, um país que tem relações muito fortes com Israel. Mas a rota desse voo especificamente chamou muito a atenção. Por quê? Porque ele não passou pelo espaço aéreo de nenhum país europeu. Ele viajou praticamente o tempo inteiro sobrevoando o mar Mediterrâneo, até passando por Gibraltar, por exemplo, até chegar no Oceano Atlântico e aí fazendo uma curva indo em direção aos Estados Unidos. O governo israelense não confirmou os motivos de se fazer isso, mas nós sabemos que isso é muito provavelmente ligado ao mandado de prisão que foi expedido pelo Tribunal Penal Internacional contra ele por alegados crimes de guerra. O Tribunal Penal Internacional considera que ele usa, inclusive, a fome dos palestinos como uma arma de guerra. O Netanyahu, é importante a gente lembrar, está para essa parte da comunidade internacional como um pária, exatamente como o ditador da Rússia, o Vladimir Putin. Nenhuma diferença. O Vladimir Putin também tem um mandado de prisão por alegados crimes de guerra. A única diferença é que no caso do russo, a guerra é da Ucrânia, no caso do Netanyahu, a guerra é na faixa de Gaza. Se ele tivesse um problema, por exemplo, nesse voo, tivesse que eventualmente pousar num desses países que reconhece o mandado de prisão, reconhece aí o Tribunal Penal Internacional, a sua autoridade, esse país teria que prender o Benjamin Netanyahu. Num caso extremo, a Força Aérea desse país poderia eventualmente forçar que o avião dele pousasse para eventualmente tentar prender o Benjamin Netanyahu por conta desse mandado de prisão. Ele não pode ir a vários países do mundo que reconhecem esse mandado de prisão, exatamente da mesma forma que o Vladimir Putin. Então, por isso, muito provavelmente, por isso ele fez esse desvio todo. Agora, Tainá e Uribe, só me parece quase uma síntese do caos do Oriente Médio a gente ter os dois principais líderes dos dois povos em conflito neste momento, o Estado de Israel e os palestinos, um ter dificuldade para chegar em Nova York, porque não pode sobrevoar alguns países, e o outro não ter conseguido sequer o visto dos Estados Unidos para ir para a Assembleia Geral da ONU. Isso, para mim, é uma síntese desse caos do Oriente Médio e é uma síntese infeliz, porque, obviamente, o ideal seria que o Abbas conseguisse controlar o Hamas, que eles conseguissem chegar num acordo. Mas esse acordo é sabotado diariamente pelos radicais dos dois lados, pelo Hamas do lado palestino e pelos extremistas de direita, que fazem parte hoje, infelizmente, do governo de Israel. Então, são esses grupos que trabalham para fomentar a discórdia entre eles e a paz vai ficando cada vez mais distante, infelizmente.